Quando eu trabalhei essa atração, eu preciso resolver um problema. E no momento que eu resolvo um problema, eu tenho que ter um CTA, um Call to Action, para transformar essa audiência, esse público, num lead. Fazer uma conversão. Bom, o que acontece? Tem uma jornada de compra, tu já deve ter escutado falar várias vezes dela, mas eu gosto de usar uma analogia muito simples, que é o seguinte. Eu não simplesmente fui lá, peguei na mão da minha esposa e disse, vem cá, vamos casar. Teve todo um acontecimento antes. Então, eu olhei para ela, eu me interessei, vi que ela tinha os atributos que para mim faziam sentido, e aí eu me aproximei. Quando eu me aproximei, a gente começou a conversar. Dessa conversa, eu pedi para ela o número de telefone. Desse primeiro contato que eu peguei o número de telefone dela, nós marcamos um encontro. Desse encontro, nós começamos a namorar. Desse namoro, evoluiu para um noivado. Desse noivado, para um casamento. E lá se vão 10 anos. O que é legal disso tudo? Basicamente, o casamento é o mesmo processo do inbound marketing. Pegando uma primeira etapa, dessa etapa aqui de descoberta, antes disso, se a gente pegar de uma outra linguagem, eu vou ter o quê? Atração. Depois da atração, eu vou ter conversão. Depois de conversão, eu vou ter relacionamento. Depois de relacionamento, eu vou ter venda. Depois da venda, eu vou ter manutenção. Então, basicamente, nessa etapa de atração, antes de entrar na etapa de descoberta, é o momento que eu conheci a minha esposa. Ou seja, eu olhei para ela e vi que ela tinha os atributos e, de alguma forma, ela olhou para mim e viu também que eu tinha os mesmos atributos. Com isso, eu comecei uma atração. Eu me senti atraído por ela. Mas isso não é o suficiente para que eu me case. Dessa atração, eu preciso ir para a próxima etapa, que é gerar uma conversão. Ou seja, eu preciso fazer com que ela saia dessa etapa de descoberta de algo novo e entre um pouco mais e comece a aprender. Ou seja, eu comece a aprender mais sobre ela, o que ela gosta, e ela comece a aprender mais sobre eu e o que eu gosto. Nessa etapa de aprendizado é onde eu vou ter o meu primeiro lead, onde eu vou gerar o primeiro lead. Nessa analogia que eu fiz, o momento que eu gerei o lead foi quando eu pedi o número de telefone dela. Então, eu tenho um lead. Qual é o meu objetivo agora? Fazer com que ela saia dessa etapa de aprendizado, que é a etapa onde a gente está se conhecendo, e venha para uma etapa de consideração. Nessa etapa de consideração, comparando a minha analogia, eu vou ter aqui namoro, eu vou ter noivado e eu vou ter o casamento. Ela está considerando aqui nós nos conhecermos de forma mais aprofundada para que exista uma venda. Nessa analogia, a venda é no casamento, quando a gente troca a aliança. Então, é nessa etapa de consideração que eu vou começar a me relacionar de uma forma mais íntima, deixando com que ela entre dentro da minha intimidade e conheça muito mais sobre quem eu sou. Considerando a jornada de compra, é a mesma coisa. Aqui que eu começo a considerar as possibilidades de comprar do meu cliente. E aí, quando eu tenho a decisão tomada, aí sim eu vou para a compra, que é a oferta efetiva. Considerando agora, falando numa linguagem bem mais de marketing, esquecendo essa questão de relacionamento. Numa linguagem de marketing mesmo, o que acontece? Eu vou precisar, num primeiro momento, ter conteúdo topo de funil. O que é conteúdo topo de funil? Conteúdo onde as pessoas estão descobrindo. Elas têm um problema, uma dor, e elas precisam resolver essa dor. Só que, normalmente, nessa etapa de problema e de dor, existem 3 níveis de consciência. E eu vou falar daqui um pouco sobre esses níveis de consciência, tá? Isso aqui vai ser importante. Então, nessa etapa de descoberta, é o momento em que eu vou gerar conteúdo para atrair esse meu cliente, não para ele saber sobre o meu produto, sobre a minha empresa ou sobre o meu serviço. É o momento que eu vou atrair esse cliente solucionando problemas e dores que ele tenha. Porque no momento que eu resolvi um problema ou uma dor, eu consigo fazer com que ele comece a aprender mais. Nessa etapa de aprendizado é que eu vou gerar conteúdo de conversão. Então, entenda, o cliente está descobrindo mais como solucionar uma dor e um problema dele. Para que ele descubra de forma efetiva, eu tenho que ter conteúdo para atração. E vou ter que utilizar canais de atração. Site, blog, anúncio. São canais 100% focados em atrair, gerar nova audiência, gerar novos leads. Quando eu trabalhei essa atração, eu preciso resolver um problema. E no momento que eu resolvo um problema, eu tenho que ter um CTA, um Call to Action, para transformar essa audiência, esse público, num lead.
fazer uma conversão. E como é que eu vou fazer essa conversão? Através de materiais ricos. Então, são conteúdos de topo do funil, como 10 dicas para você fazer tal coisa. Descubra uma nova forma de alcançar. Guia definitivo para fazer isso. Então, são conteúdos extremamente topo de funil, mas que resolvem um problema específico e que tenham o objetivo de gerar o lead e de fazer com que ele se movimente da etapa descoberta para a etapa aprendizado, com conteúdo topo de funil, focado em conversão. O que eu vou ter como canais de conversão? Landing page, chamada para levar o lead para dentro do WhatsApp, ou receber o material no WhatsApp, para receber o conteúdo via direct, story, enfim, é o momento que eu vou fazer com que esse lead interaja comigo. E aí eu tenho que ter conteúdo focado em conversão. Por isso que dentro do inbound, quando eu falo de conversão de lead, canais de conversão, normalmente a gente está falando de landing page, formulários ou qualquer tipo de conteúdo que tenha um CTA focado em geração de lead. Beleza. O cliente já começou a aprender, ele já entendeu que faz sentido para ele aquele problema e ele já conseguiu resolver e elucidou um pouco mais a solução que ele tinha. E fazer ele considerar comprar o meu produto ou o meu serviço. Então, na etapa de consideração, que normalmente eu vou pegar conteúdo meio, e conteúdo meio joga sempre nessas duas partes do campo, tá? Conteúdo meio, eu posso fazer com que ele trabalhe a parte de consideração ou a parte de aprendizado, ou que ele trabalhe só a parte de consideração. Mas, normalmente, é um conteúdo que fica a olho nu, difícil de identificar se ele é um conteúdo que o meu cliente está aprendendo ou se é um conteúdo que o meu cliente está considerando a possibilidade de compra. Nessa etapa de consideração, eu vou começar a trabalhar mais forte os benefícios para o meu cliente. Como que eu resolvo aquele problema dele? Como que o meu produto ou o meu serviço resolve aquele problema dele? E nessa etapa de consideração, eu vou trabalhar canais de relacionamento. É aqui que eu vou me relacionar. Lembra que eu fiz analogia com o casamento? Na etapa de consideração, eu sei mais informações sobre a minha esposa. Eu sei o que ela gosta, eu sei que tipo de música ela gosta de ouvir, eu sei quais os lugares que ela gosta de ir. Então, aqui eu vou me relacionar de forma mais íntima com ela. O meu cliente é a mesma coisa. Como eu trabalhei canais de atração e conversão, eu sei o que esse cliente descobriu, eu sei o que ele está aprendendo, a partir dos formulários gerados, eu tenho informações como nome, idade, sexo, qual é o problema que ele está buscando resolver, e eu tenho perguntas específicas que eu faço dentro da jornada de compra com o objetivo de fazer com que ele trilhe essa jornada, com que ele trilhe esse caminho. Nessa etapa de consideração, o meu relacionamento com esse cliente vai ser por e-mail, ele vai ser nos stories do Instagram. Então, é o momento que no stories do Instagram eu vou trabalhar muito forte o meu relacionamento com essa minha audiência. É o momento que eu posso levar ele para dentro de um grupo do WhatsApp e me relacionar de forma mais ativa com ele. Não é o momento que eu vou necessariamente fazer oferta, mas é o momento que eu vou fazer ele considerar as possibilidades de comprar de mim. Que eu vou mostrar para ele que eu tenho autoridade, que eu sei como resolver esse problema, que eu tenho provas sociais falando do meu produto, dos benefícios. Aqui dentro dessa etapa de consideração, levando em consideração a questão do inbound, é um momento que eu vou ter a minha levantada de mão, que o lead, por si só, ele vai decidir comprar. Não necessariamente que ele vai precisar de uma oferta direta de compra de mim, mas ele vai estar tão envolvido nessa jornada que é o momento que ele vai dar a levantada de mão e vai dizer, olha só, eu quero comprar, eu tenho interesse, com quem que eu falo? E aí vem a etapa de compra. E aí vem o conteúdo fundo de funil, que normalmente fica entre consideração e etapa de compra. Esse conteúdo de fundo de funil é um conteúdo que eu tenho CTA de oferta. É um conteúdo que eu vou falar, agende um horário com consultor de venda, fale agora com o nosso time comercial, ou casos de e-commerce, compre esse produto para resolver esse problema, casos de consultoria, mentoria, agende uma reunião, uma sessão estratégica para entender como solucionar esse seu problema. Só que nessa etapa aqui, tá, de fundo de funil de compra, é onde eu vou trabalhar diretamente os meus canais de venda. E é nessa etapa aqui que eu fiz o meu lead percorrer toda a jornada de compra dele de inbound,
que eu vou começar a trabalhar a minha jornada dentro do meu CRM, as minhas etapas de venda. Porque lembra, eu estou casado há 10 anos. Não significa que eu parei de nutrir. Pelo contrário, para ser casado há 10 anos, eu tive que continuar nutrindo. E aí é o que vem depois da venda, que é a manutenção.